tudo bem? Então, graça e paz. Eu estou aqui para gravar um vídeo, deixar uma palavra. Estou sendo encorajado por um amigo a fazer isso, a vir para as mídias. E para mim é tudo muito novo, então esse material aqui agora é um vídeo piloto. Espero que venha alcançar quem deve alcançar. A palavra está no meu coração há alguns dias já. Eu acho que é de grande relevância para muitos de nós. Então vamos lá, na cara e na coragem, compartilhar isso com você um pouquinho. Gostaria que você, depois de ver esse vídeo, pudesse ir mais fundo, se aprofundar naquilo que eu vou compartilhar aqui com você. Tá bem? Para isso eu trouxe um material extra aqui, que é esse livro aqui, ó, Dia após Dia até que Ele Venha, do Luiz Hermínio, tá? Material de exemplo. Outro que eu trouxe também é esse aqui, Dia a Dia com o Esmilinguido e sua turma, tá? São 365 histórias baseadas em princípios bíblicos, né? Certamente você e eu já vimos livros assim, né? Livros que, principalmente esse do Esmilinguido, chega no final do dia, né? O filho, a filha, pequenininho, pede para contar uma história, e aí o livro ele tem 365 histórias, né? Uma para cada dia do ano. E aí tu chega lá, que nem hoje é dia 26, se não me falha a memória. Vai lá, dia 26 de março e conta aquela história para ele, né? A devocional também, acorda de manhã, lê lá aquela história daquele dia, né? Tem bíblias, eu tenho uma bíblia de estudo diária também, uma bíblia de leitura diária, na verdade, né? Então ele tá a bíblia separada em 365 partes, dias, e você pode fazer sua devocional a cada dia, certo? Então, o que a Bíblia vai nos falar sobre isso? Olha só. No Salmo 139, no versículo 16, diz assim: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Certo? E eu fiquei meditando, na realidade, esse texto acabou vindo para mim depois de uma leitura de um devocional, né, que eu fiz. O devocional não é de Salmos, é de Mateus capítulo 1, que eu gostaria de ler com você também. E, na verdade, Mateus capítulo 2, perdão. E para que você entenda, eu vou ler aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Então, eu gostaria de destacar nesse texto esse trecho, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque te sei que acertar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia,
até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se, com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Então, mais uma vez eu vou destacar que aqui está escrito, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Versículo 5, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 15, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Mais uma vez, versículo 17, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno, para que se cumprisse o que fora dito. Então, quando eu estava lendo esse texto, né, me lembrei de Salmos 139:16, que eu li no início dessa transmissão, e me lembrei dessas histórias que eu também demonstrei, né, histórias de leitura diária, né, vou aqui refrisar de novo: dia a dia com o esmilinguido, dia após dia até que ele venha. Então, nós sabemos que Jesus Cristo na Terra, tudo que ele fez foi para que se cumprisse o que estava escrito sobre ele. O que foi escrito no Antigo Testamento, ele cumpriu no Novo Testamento. Na realidade, a Bíblia, ela tem um foco, e o foco é Jesus. No Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. Os evangelhos contam a história de Jesus na Terra. E todo o resto do Novo Testamento fala tanto do que ele viveu, contando a história dele, quanto apontando também, nós temos Apocalipse, para a sua volta, para o seu retorno. Então, porém, a Bíblia diz que existe um livro que foi escrito a meu e ao seu respeito, certo? E eu fiquei impactado com algo, com uma pergunta. E se Deus de noite viesse e lesse para você, deixa eu ler para você o seu livro, o que está escrito para esse dia? Como eu disse, eu posso estar enganado no dia de hoje, mas vou supor aqui que é dia 26 de março. Se não for, deve ser 25, 24, 27. E quando Deus lesse essa história para você, você se surpreendesse, não com o fato de repente ver que o seu dia não foi dos melhores, que você pecou, que você errou, não isso, não. Mas que a história que ele leu para você não condiz com aquele dia. E você ora a Deus e diz assim: Senhor, mas como que é essa história do meu dia? Como que é essa história que está escrito
a meu respeito, mas não foi isso que eu vivi. E Deus te responde assim: pois é, mas foi isso que eu escrevi para você. Você não cumpriu o que eu escrevi para você. Você não realizou aquilo que eu tinha determinado para você nesse dia. Como seria? Quando o Senhor falou comigo isso, me chocou. Eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso descobrir o que o Senhor tem reservado para mim todos os dias. Eu preciso saber o que está escrito nesse livro a meu respeito, para que assim como Jesus, eu possa cumprir o que fora dito pelo Senhor. Se nós formos ver os textos que nós lemos em Mateus, eles falam, o que fora dito pelo Senhor ou o que fora escrito pelos profetas. Tudo que os profetas escreveram também foi antes dito pelo Senhor. Então, tudo foi dito, tudo vem do Senhor, e Ele escreve a seu respeito para que venhamos cumprir. Minha oração tem sido para que o Senhor me revele com antecedência que seja, que se ele a mim um dia do meu livro, à noite, quem sabe, quando eu for dormir, um filho dele, uma criança, que não estiver como criança, não herdar o reino dos céus, que não leia para mim o meu dia, o dia que passou, mas ele leia sempre a história do dia seguinte, para que eu possa ter a oportunidade de cumprir, ou seja, que ele me revele o que ele tem escrito para mim a meu respeito. Isso tem um pouco de relação com a questão do livre-arbítrio, com a questão do estar ou não de haver algo determinado, de haver predestinação, destino. Eu creio que o Senhor tem sim escrito para nós o que devemos fazer. Porém, está nas nossas mãos decidir cumprir com essa palavra ou não, ou de certa forma ignorar o que está escrito e fazer de acordo com a nossa vontade. Então, Jeremias capítulo 1, só para encerrar, no versículo 5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus tem uma história para cada um de nós. Cumpri-la ou não, cabe a mim e cabe a você. Ninguém mais pode interferir nisso. Então, que nós venhamos buscar do Senhor uma revelação, uma leitura diária do livro da nossa vida, daquilo que está lá na biblioteca dos céus a nosso respeito, para que nós tenhamos essa oportunidade de decidir cumprir com tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. É basicamente isso. Achei muito profundo e válido não só para mim, mas para qualquer um que entender isso e que você possa aprofundar nessa busca, nesse conhecimento, nesse entendimento da sua forma, buscar em Deus, buscar na palavra. E se eu falei qualquer coisa que está incorreto, me perdoe também. Aqui não quero dizer nada que está certo ou errado. É válido para mim, já é válido para mim, então isso já me basta. Mas eu compartilho com quem desejar e espero que possa ser de alguma serventia. Tá bem? Então, para nós encerrarmos, eu gostaria de fazer essa oração com você, essa oração que eu tenho feito. Te convido a fechar seus olhos, curvar um pouco a sua cabeça, se for possível, e nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, mediante essa palavra, mediante essa revelação, eu oro para que o Senhor leia para cada um de nós o livro da vida, o livro que está escrito a nosso respeito.
aquele que o Senhor disse por intermédio do profeta que está escrito a nosso respeito todos os nossos dias, antes mesmo que viéssemos a nascer. Que o Senhor faça essa leitura à noite, mas não do dia que se passou, e sim do dia que há por vir. Leia a página seguinte, para que tenhamos a possibilidade de cumprir o que está escrito a nosso respeito. Cumprir tudo que está a nosso respeito. Ou nos leia de manhã, no acordar, e uma oportunidade de cumprir o que tu queres. Eu creio que os sonhos, projetos a nosso respeito são muito mais altos do que tudo quanto nós podemos sonhar ou imaginar. Quero viver, Pai. Nós queremos viver o melhor e quando essa pessoa está ouvindo, vai estar vendo, vai ver essa missão, esse pequeno sejam abençoadas e protegidas pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Tenha um ótimo dia.